Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Na cartilha de Aruanda, e Ogum não esqueceu como vencer. Olá, boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs. Começando mais um programa Raízes da Umbanda, aqui pela Rádio Toques de Aruanda. Meu nome é Marco Facas, sou dirigente da Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras, e também apresentador deste programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas e também às quartas-feiras às 20 horas, ambas versões sempre ao vivo. Bom, antes de nós estarmos iniciando aí o programa de hoje, eu gostaria de estar fazendo uma breve prece, elevando sempre os nossos pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, às 7 linhas de Umbanda e todas as linhas de trabalho, pedindo para que nesse momento nos envolva com a força dos vossos mistérios, nos dando a proteção, a sustentação e a inspiração para estarmos realizando mais um programa da data de hoje. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães, as 7 linhas de Umbanda e todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. Bem, irmãos, no programa de hoje, nós estaremos abordando um tema que fala sobre os mistérios da Umbanda. O que se quer dizer efetivamente que a Umbanda tem mistérios? O que os nomes dos guias, né, os nomes dos guias, eles são mistérios ou apenas uma identificação deles? O que são efetivamente os mistérios das entidades e dos orixás? Enfim, nós vamos estar abordando um pouquinho esse tema, né, falando um pouco dos mistérios da Umbanda, falando um pouquinho dos mistérios das linhas de trabalho. Então, antes da gente estar falando aí, iniciando esse tema, eu gostaria de deixar à disposição de todos os ouvintes que, caso estejam aí se conectando na Rádio Toques de Aruanda pela primeira vez, ou até mesmo no programa Raízes da Umbanda, nós estamos aqui ao vivo, e após nós abordarmos esse tema, nós estaremos respondendo as perguntas, lendo os comentários, enfim. E para isso nós temos 2 páginas que nós disponibilizamos no Facebook, que uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, que é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo 7 Pedreiras. Então, para você ainda que não visitou as nossas páginas, peço que visite, curta, ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Nós temos também uma outra ferramenta, que é o nosso e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. E temos também o nosso Skype, que é Pai João 7 Pedreiras. Então, se você ainda não nos tem na sua listagem de amigos, você pode mandar o convite aqui pelo Skype, que eu estarei adicionando a todos. E tem também a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar uma amizade virtual comigo, conversarmos aí sobre a nossa amada religião Umbanda, tiver dúvidas, até mesmo no tempo aí fora do programa, eu fico à disposição para estar adicionando a todos e estar interagindo aí durante a semana, nos momentos em que
a pessoa tiver alguma dúvida, tá certo? Então, minha página pessoal é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Bom, nas literaturas de Umbanda, nós sempre falamos, né, ou sempre lemos a respeito dos mistérios da Umbanda. Nos cursos de doutrina umbandista, ministrados também na tenda de Pai João, essa palavra é muito utilizada, né? Ela torna-se aí uma expressão que normalmente gera uma diversidade de dúvidas, tanto no que efetivamente ela significa dentro da Umbanda, como também o próprio termo, né? A própria palavra mistério. Na verdade, esse termo mistério que utilizamos dentro da Umbanda nada mais é do que as especialidades de trabalho e emanações energéticas das entidades trabalhadoras e também dos orixás dentro do entendimento umbandista. Neste programa, eu quero falar especificamente das linhas de trabalho e, consequentemente, dos seus mistérios. E numa outra oportunidade, nós poderemos falar da expressão mistério atribuída aos sagrados orixás, ok? Então, primeiramente, cada entidade, ao assumir o compromisso de trabalhar dentro da lei de Umbanda, ela se prepara nos devidos campos espirituais, a fim de se criar conhecimentos homogêneos com o objetivo de conquistar uma compatibilidade energética, uma faixa vibracional equivalente entre todos, e posteriormente ingressam em uma determinada legião de espíritos que passam a atuar de uma forma semelhante para depois se especializarem nas diversas falanges existentes no plano espiritual. Existem algumas formas de se analisar e identificar esses mistérios. Uma delas, nós já falamos muito aqui no programa, que é o ponto riscado, onde através de interpretações das formas geométricas reproduzidas, né, a cada desenho, por cada entidade, pode-se compreender a linha, a legião e a sua falange de trabalho, entre outras coisas. Outra forma é através dos pontos cantados, que também já falamos aqui no programa sobre esse tema, que claramente conta um pouco a respeito do trabalho da legião e da falange onde cada um atua. Existe também uma forma de identificação tanto destas qualificações como também nas áreas de atuações das entidades, que é através dos nomes cabalísticos que as próprias entidades se utilizam na sua apresentação. Eles trazem consigo, e de uma forma geral, particularidades que acabam representando a todos aqueles que se utilizam do mesmo nome. Eu vou dar alguns exemplos de entidades que normalmente encontramos, né, nas casas espirituais, nos terreiros de Umbanda, para que nós possamos entender um pouquinho aí a sua representatividade. Então, por exemplo, a entidade Caboclo Pena Verde. Temos 2 mistérios que acompanham esse nome ou essa entidade, como preferirem. Um deles é a pena, né, que é um objeto leve, delicado. A pena, ela representa a sutilidade, a leveza. E nisso nós podemos entender que existe uma representatividade do emocional, que nada mais é do que um corpo sutil nos campos das sensações. A pena também é um objeto considerado ligado ao conhecimento. Desde os primórdios, a pena era utilizada para as escritas, diretamente ligada ao estudo. A pena também
é parte de um organismo físico. Literalmente, a pena é um pedaço do corpo de um animal. O corpo físico representa a densidade, uma energia de baixa vibração, né? Uma energia densa. Outro mistério que completa o nome dessa entidade é a cor verde, né? Então é Caboclo Pena Verde. A cor verde, né? Ela é uma cor representativa de Oxóssi, ou para aqueles que preferem chamar de linha vegetal. Essa cor é ligada ao conhecimento, à maturidade, à altivez, o sustento e a cura. Ela representa a fartura, a abundância, a fertilidade e o sustento. Sendo essa entidade, né, Caboclo Pena Verde, uma entidade diretamente ligada ao Oxóssi, nós podemos concluir aí que, além da sua essência conter aí os mistérios gerais de Oxóssi, por ele ser exatamente uma linha de trabalho de caboclo, ele traz consigo também um algo mais. Ele detém o conhecimento dos mistérios de alguns elementos pertencentes a Oxóssi, como, por exemplo, a própria pena e a cor verde. Consequentemente, com todos esses atributos, esse caboclo, essa entidade, né, que de uma forma sutil, na energia de Oxóssi, traz o conhecimento até os filhos que buscam por essa ajuda. Esse conhecimento trará o sustento do seu campo emocional, colocará os seus pensamentos em ordem, e assim, esses filhos alcançarão a cura de seus corpos físicos, emocionais e também espirituais. Ela atua através com a magia, sempre de forma sutil no campo astral, combatendo energias densas, seja as de criações mentais e seja as resultantes de feitiçarias de energias negativadas. E também fixa as energias de prosperidade, abundância, fertilidade e coragem. Numa análise geral que nós fazemos aí dessa entidade, nós podemos compreender que é uma entidade que trabalha diretamente com a cura e equilíbrio emocional das pessoas, trazendo-as de volta à sua razão, tirando da cabeça dessas pessoas todas as eventuais criações mentais que as desequilibram e as adoecem. Compreendendo esses mistérios, fica fácil entender que os nomes utilizados pelas entidades não se trata apenas de uma questão de identificação. O próprio caboclo das 7 encruzilhadas, quando se identificou, quando ele foi questionado, trouxe junto com o seu nome uma explicação do porquê teria aquele nome. Então, é muito importante identificarmos estas questões, principalmente quando nós estamos, né, aqueles irmãos que estão no início do desenvolvimento mediúnico, porque é nesse período que as entidades passam as suas informações e que se tornará de grande valia para esses médiuns. Outro exemplo que eu quero dar, por exemplo, os caboclos que se utilizam do termo lança, né, ou a nomenclatura lança. Todo nome que se utiliza dessa palavra, como por exemplo Caboclo 7 Lanças, Caboclo Lança Certeira, enfim, ela estará diretamente ligada, claro, primeiramente a sua essência, né, que corresponde ao orixá Oxóssi, justamente por atuar na linha de caboclos, mas também trará consigo conhecimentos dos mistérios do orixá Ogum, que automaticamente nos remete a entidades ligadas às linhas de frente de defesa energética, atuando nas batalhas astrais, campos de contenções e também de barreiras energéticas. Nas outras linhas de trabalho, encontramos com muita frequência outros nomes que, por exemplo, Maria, né, a princípio estará diretamente ligada ao orixá Oxum, atuando nos campos emocionais, nas limpezas energéticas dos corpos astrais e também
dos ambientes. Mas vejam bem, eu faço uma observação, que eu não estou condicionando isso, esse nome Maria, a Oxum apenas. É uma tendência, né, que nós entendemos que por experiência, por estudos, se tem, porque assim, além de nós termos a preocupação de sabermos o primeiro nome da entidade, nós precisamos conversar com ela a fim de sabermos se existe um complemento para aquele primeiro nome informado. E a partir daí, então, nós vamos dando nós seguiremos o caminho para chegar para entender aquela entidade, né, da sua legião e também da sua falange. Da mesma forma, toda entidade que utiliza no nome, por exemplo, Rosa, né, estará diretamente ligada ao orixá Iemanjá, atuando com a geração, criatividade, corpos sensoriais e intuições. Geralmente trazem em seu comportamento o estereótipo da mãe, né, que cuida, que chama a atenção, que puxa a orelha, porém sempre acolhedora. Para as entidades que se utilizam do nome José, a princípio estará ligada a Xangô e trará em seu estereótipo o sábio, o conselheiro, o conciliador. Tais entidades atuam principalmente como doutrinadores e direcionadores diante dos karmas assumidos pelos filhos. Bom, diante desses exemplos, né, eu abro caminho para que os irmãos e as irmãs que estão aí na escuta iniciem algumas reflexões a respeito de cada mistério de nomes atuante na Umbanda. É importante frisar que das diversas nomenclaturas que nós encontramos, né, como por exemplo os penas, as pedras, lanças, folhas, flechas, Marias, Josés, Beneditos, trancas-ruas, lodos, caveiras, essas nomenclaturas, né, elas não são meras analogias, né, ou simplesmente apelidos ou nomes. Cada um traz em si uma mensagem importante de quem os carrega. E claro, compete a nós estudarmos, entendermos o quanto mais for possível, melhor será, principalmente para cada médium. Tá certo, irmãos? Então, o tema de hoje, nós trouxemos isso em função aí de algumas perguntas que nós tivemos aí durante a semana, né? De alguns comentários, enfim. Então, o objetivo foi de tentar aí elucidar, né, com palavras aí diretas, como que se dá, como é que se forma, né, as questões espirituais com relação aos nomes que as entidades se apresentam. Beleza? Bom, então vamos aí começar ler aí os comentários, respondendo às perguntas que estão chegando. Antes eu gostaria de deixar mais uma vez os nossos canais de comunicação para quem está chegando agora no programa. Eu sou o Marco Facas, sou dirigente da tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras e também apresentador desse programa que vai ao ar às terças-feiras às 22 horas e às quartas-feiras às 20 horas aqui na Rádio Toques de Aruanda. Nós temos duas páginas no Facebook e uma é a página do programa, que é Programa Raízes da Umbanda, e a outra página é a página da nossa casa espiritual, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Então, em qualquer uma dessas duas páginas, você pode encaminhar a sua pergunta, o seu comentário. Nós estamos ao vivo, que faremos a leitura no ar. O nosso e-mail também está à disposição, que é o centrodeumbanda@live.com, e temos também o nosso Skype, que é Pai João Sete Pedreiras. Se você quiser nos adicionar no Skype, é só me mandar o convite, que eu já aceito por aqui. Quero também deixar disponível a todos os irmãos e irmãs a minha página pessoal no Facebook, que é Sacerdote Marco Facas, com 2 Cs e S no final. Então, se você quiser iniciar aí
uma amizade virtual, quiser conversar sobre a nossa amada religião Umbanda, eu peço para que envie o convite, né, que eu já aceito por aqui, e nós vamos interagindo aí, seja no horário do programa, seja fora do horário, enfim. A ideia é de contribuir, de compartilhar ensinamentos com a maior quantidade de pessoas possível, tá certo? Quero deixar um recado que na próxima sexta-feira, na tenda de Pai João, nós teremos a gira de atendimento caritativo, sempre caritativo os nossos trabalhos, e também de consultas individuais com os nossos amados pretos velhos e pretas velhas. Então, se você ainda não conhece o nosso trabalho, e se você quiser conhecer as nossas instalações, conhecer o nosso trabalho espiritual, seja você irmão de fé, irmã de fé, está convidado, as portas abertas para a próxima sexta-feira, na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Nós entregamos as senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitida a entrada posteriormente a esse horário. Então é na rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí ao Shopping Metrô Tatuapé, a Praça Silvio Romero. E eu faço uma observação que nesses trabalhos espirituais de sexta-feira, né, nós teremos o ingresso de um novo filho para a casa de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras. Então, quem quiser conhecer os procedimentos da nossa casa espiritual, de recepção a um novo filho da casa, nós teremos, antes das consultas, o batismo desse irmão, desse futuro filho da casa, que estará adentrando aí a nossa corrente mediúnica, que foi a pedido da espiritualidade na nossa casa. Então, se irmão, irmã que tiver o interesse, quiser conhecer o nosso trabalho, né, principalmente nesse momento ímpar, que é o batismo, né, de uma nova pessoa na nossa corrente mediúnica, fiquem convidados, que é na rua Bom Sucesso, 915, no bairro do Tatuapé. Quero também deixar disponível aqueles que tiverem interesse a conhecerem o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, o ancestre, estiverem precisando aí de direcionamento material ou espiritual, nós temos o fundamento do jogo de búzios, né? Somente presencial. Nós fazemos a leitura do jogo na tenda de Pai João. Se você quiser maiores informações, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com, porque o jogo de búzios ele é previamente agendado, tanto no seu dia como também no horário, tá certo? Então, centrodeumbanda@live.com para maiores informações. Eu quero também deixar disponível, né, para todos os irmãos e irmãs de fé, que o programa Raízes da Umbanda está com uma parceria, né, com uma casa de artigos religiosos de Umbanda e Candomblé, e também produtos para esoterismo, que é a loja Ateliê dos Orixás, né, que fica localizada na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. Então, se você ainda não conhece essa loja, eu peço para que entre no Facebook, na página deles, que é Ateliê dos Orixás. Lá tem diversas imagens dos produtos que eles comercializam, produtos aí de primeira qualidade, né, com preços muito acessíveis. Então, visite a página deles, eu recomendo essa loja, inclusive até faço algumas compras nessa loja quando o terreiro está precisando de alguma coisa. Pode conversar lá com o André, com o Milton ou com o Maurício. O telefone deles é 4220-2941.
e lá ficam abertos de segunda a sábado, das 9 às 18h30. Se você quiser enviar um e-mail, fazer uma cotação, é atelier dos orixás, com 2 S no final, @hotmail.com. Então, se você, quando fizer o contato, fale que você é ouvinte aqui da Rádio Toques de Aruanda, do programa Raízes da Umbanda, que o pessoal vai dar toda a atenção que você merece, tá certo? E sem falar que eles também têm terreiro, né? Então, assim, é uma loja onde os proprietários têm conhecimento também de todos os termos utilizados dentro da nossa religião. Então, o endereço lá é Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. A página no Facebook deles é Atelier dos Orixás. Se você ainda não visitou a página, visite lá, curta, ajude aí a esses irmãos a divulgarem a loja, o seu trabalho, tá certo? Então vamos aí começar as nossas perguntas. Eu tenho a participação da nossa irmã Miriam. Olá, boa noite, Marco Facas. Na primeira gira que participei como médium, 3 guias já me pediram para trazer coisas. A dirigente já falou que não é para comprar nada, porque eles precisam mostrar quem são e etc. Primeiro, eu concordo com ela, mas queria saber, isso acontece mesmo? Porque eles já foram pedindo essas coisas, mas nenhum pediu guias. Eu achava que as guias é que eles pediriam primeiro, por uma questão de firmeza. Ou não necessariamente as guias são solicitadas pelos guias e sim pelo dirigente. Minha irmã Miriam, agradeço aí pela sua participação, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Bom, irmã, eu te respondo assim, existe nesses casos particularidades, né? Particularidades de casa para casa. Então, existem situações que a primeira coisa que a entidade pede, né? E isso quando até o próprio dirigente pergunta à entidade, né? Como que ele quer a sua guia, enfim. Então, existem casas que autorizam, vamos colocar isso entre aspas, essa palavra, a entidade fazer o seu pedido da guia, da forma como ele quer, né? Ou qualquer outra situação de firmeza para aquela entidade, né? Seja uma quartinha, seja, enfim, não quero aqui sugestionar nenhum tipo de situação para a espiritualidade. E assim, eu também concordo com a dirigente em que pediu para segurar um pouquinho, né, para não comprar ainda nada, porque apesar de ter ocorrido a incorporação, existe todo um trabalho, né, que eu entendo e posso presumir que essa dirigente vai estar fazendo contigo e com a entidade, até chegar no momento em que ela vai estar, em que você vai estar na linha de frente, né, na linha que a gente chama linha de frente, seria na linha de passes, na linha de consulta, né? Então, até chegar esse momento das firmezas da entidade, seja a guia, seja a guia, né, o colar, né, seja qualquer outro tipo de pedido, seja um penacho para um caboclo, seja uma capa para Exu, enfim, nesse momento, né, até chegar esse momento, as coisas ainda elas têm que ser melhor trabalhadas. Como você mesmo disse, foi a primeira gira que você participou, né, e que incorporou essas 3 entidades. Então, apesar deles terem pedido isso, não necessariamente tem que ser para agora. Possivelmente eles falaram isso para o quê? Para que você se prepare, né? Porque eles vão estar necessitando desses elementos para estar fazendo os seus trabalhos quando estiverem no tempo de consulta. Tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência
e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nosso irmão Adelmo Araújo, boa noite, Pai Marco Facas. Agradecer aos seus ensinamentos nessa noite e agradecer a nossa casa, a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, por todo o acolhimento e aprendizagem. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. O irmão Adelmo é a pessoa que eu falei no início do programa, que irá se batizar na próxima sexta-feira. Meu irmão, muito obrigado aí pela sua mensagem, pelos seus comentários, e que seja muito bem-vindo aí à casa de Pai João e do Caboclo Sete Pedreiras, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos dentro da nossa amada religião Umbanda. Temos a participação da nossa irmã Vilma Nunes. Arruda, guiné, samambaia, sementes de girassol, espada de ançã e folha de café. Esse banho, acredito eu, seja para desenvolvimento. Além desse, tenho que tomar o banho de 7 ervas para ir aos trabalhos. Só que a mãe da casa falou que eu posso misturar tudo isso e jogar da cabeça para baixo. Essa informação está correta? Banho de ervas podem ser jogados na cabeça? Muito obrigado e um abraço carinhoso. Minha irmã, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta e também pela audiência ao programa Raízes da Umbanda. Bom, nós falamos aqui diversas vezes, né, fizemos diversos temas aí de abertura do programa Raízes da Umbanda, sobre ervas, né, especialidades de cada erva, consagração de banhos, enfim. Cada erva tem a sua especificação, né, para um banho de descarrego, para um banho de desenvolvimento mediúnico, para um banho de trabalho espiritual, enfim. Se a sua dirigente passou essas ervas, irmã, assim, é difícil para nós entrarmos, né, na particularidade de cada caso. Então eu entendo que ela está sabendo o que está fazendo, né, inclusive pedindo para que essas 14 ervas, arruda, guiné, samambaia, semente de girassol, espada, que essas 13 ervas, porque aqui você me põe no desenvolvimento apenas 6 ervas, né, então que essas 13 ervas possam ser jogadas, possam ser juntadas e jogadas na coroa. Com relação se um banho de ervas ele pode ser ou não jogado na cabeça, eu te respondo assim, depende da situação, né? Qual o objetivo de se jogar na cabeça ou não um banho? Justamente a necessidade de se fortificar ou até mesmo descarregar ou até mesmo de trazer bons fluidos para os nossos 2 chakras da parte superior, né? Que seria o coronário e o frontal, existentes na nossa cabeça, na parte de cima. Então, se energeticamente esses nossos 2 chakras não estiverem necessitando de uma recalibração de energia, de uma renovação de energia, então não é necessário o derramamento de ervas, né, na cabeça. Agora, quando existe a necessidade, aí sim a entidade pede ou o dirigente da casa pede que determinado banho possa ser efetivamente jogado da cabeça até os pés. Então, minha irmã, respondendo a sua pergunta assim muito objetivamente, depende da situação em que você se encontra, né? Na realidade, não você, na realidade, esses 2 chakras principais aí da parte superior, tá certo, minha irmã? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua audiência, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Temos a participação do nosso irmão Jefferson Silva. Boa noite, Marco Facas. Boa noite, meu irmão. Gostaria de saber quando terá a gira de Exu. Jefferson Thomas. Sou de Santana, Zona Norte. Obrigado.
Ô, meu irmão, obrigado aí pela sua participação. Que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós tivemos gira de Exu na semana passada, meu irmão. Na sexta-feira passada. Na tenda de Pai João, nós temos giras de Exu. A próxima vai ser na primeira sexta-feira do mês de... Nós estamos em agosto, no mês de setembro. Então, giras de Exu na tenda de Pai João é a única gira que é nos passada pela espiritualidade antecipadamente. Então, toda primeira sexta-feira de cada mês já está, vamos dizer assim, reservada esse dia para gira de atendimento caritativo com os senhores Exu e as senhoras Pombagiras. Tá certo, meu irmão? Agradeço aí pela sua participação e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Temos a participação do nosso irmão André Shimamoto. Olá, Pai Marco, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Muito obrigado por me aceitar na sua rede de amizades do Facebook. Sempre que possível acompanho os seus programas na Rádio Toques de Aruanda. Há algum tempo acompanhei um programa que tinha como tema A Curimba na Umbanda. Sou Ogã e adorei o programa. Parabéns. Pai, nos últimos tempos tenho sido cobrado, entre aspas, para que a minha coroação seja feita. Será a primeira coroação de um Ogã no templo onde frequento. Você poderia me explicar um pouco sobre o que é a coroação de um Ogã e por que deve ser feita? Como é feito esse ritual na sua casa? Desde já agradeço pela atenção, grande abraço e axé. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua participação, pelo envio da sua pergunta. E lembrando a todos que edições passadas do programa Raízes da Umbanda, o nosso pessoal técnico da Rádio Toques de Aruanda disponibiliza todos, né, no YouTube. Então, se você acessar lá o YouTube, digitar programa Raízes da Umbanda, você terá acesso a todos os programas, né, do Raiz da Umbanda e também como as outras programações aqui da Rádio Toques de Aruanda. Então, se você perdeu algum, tiver a curiosidade de saber todos os temas que nós já trouxemos para o programa, clique lá no YouTube, digite programa Raiz da Umbanda ou Marco Facas, né, porque eu também tenho o meu canal no YouTube, onde nós temos aí algumas explicações sobre alguns temas. Então você pode conectar lá, entrar no YouTube e pegar essas informações. Com relação a esse programa, se eu não me engano, foi semana passada ou retrasada que nós conversamos sobre isso. Então, o que acontece? Dentro da Umbanda, nós não utilizamos a nomenclatura Ogã, nós utilizamos a nomenclatura Curimbeiro, né? Mesmo porque um Ogã, ele é atribuído àquela pessoa que toca o atabaque nos cultos de nação, no culto de candomblé. Então, irmão, você me pergunta aqui, qual seja feito? Será a primeira coroação de um Ogã no templo onde frequento. Você poderia me explicar um pouco sobre o que é a coroação de um Ogã? Então, irmão, na realidade assim, o porquê, né, da coroação de um Ogã. Ou, no caso, curimbeiro, que eu chamo de curimba, né? O tocador da curimba, do atabaque, enfim. Existe a necessidade da consagração dessa pessoa que vai estar tocando. Por quê? Porque o instrumento, o atabaque, a curimba, né? Ela é um objeto sagrado. Antes de se coroar um curimbeiro, é necessário que o atabaque, ou a curimba, como quiser chamar, seja consagrado pela espiritualidade da casa, pelo pai ou pela mãe espiritual da casa. Isso é muito importante. Por quê? Porque através dele, através desse instrumento, é que as energias, né, contagiam a casa, contagiam os médios, contagiam a assistência, ajudam a equilibrar as energias dos presentes com a espiritualidade, enfim. Então tem toda uma tratativa especial com o atabaque. Agora, posto isso, essa situação de consagração
do instrumento, nada mais correto, justo e totalmente seguro é de que a pessoa que vai manipular esse instrumento, uma vez já consagrado pela espiritualidade, também receba a consagração, receba a coroação da entidade espiritual, do pai da casa, enfim, né? De todo o suporte espiritual que aquela determinada casa possui. Então, seja através de um caboclo, seja através do preto velho, seja das linhas de trabalho da esquerda, né, de Exus e Pombagiras, porque existe também a consagração do instrumento para essa linha, né, dessa linha para o instrumento, enfim. Você me pergunta como é na nossa casa espiritual. Essa consagração é feita exclusivamente pelos patronos da casa, né? Seja pelo pai João de Aruanda, seja pelo caboclo da Sete Pedreiras. Então, a pessoa que hoje é responsável pelo atabaque foi já habilitado, foi coroado, utilizando a sua palavra, para estar realizando essa atividade no terreiro, e somente essa pessoa pode tocar no atabaque, pode descobrir o atabaque, né? Porque nós deixamos o atabaque coberto quando não há gira no terreiro, né? Ele permanece coberto, enfim. Então tem toda uma questão ritualística, né? Que envolve o curimbeiro e também a curimba. E essas consagrações, muitas das vezes, as entidades se utilizam de pemba, se utilizam de fitas, se utilizam de águas de ponto de força, utilizam-se de velas, de pontos riscados, né, seja para o curimbeiro, seja para a curimba. Então, na nossa casa é feito dessa maneira. O atabaque, ele é levado no ponto de força, né, de cada orixá, ele é consagrado no ponto de força de cada orixá, enfim. Então existem aí diversos fundamentos necessários para que esteja adaptado aí aos trabalhos espirituais, seja o instrumento, seja a pessoa que vai tocar. Tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e pela sua audiência, e que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Se ficou alguma dúvida, por favor, interaja com a gente aqui pelo inbox do Facebook, até mesmo no término do programa, tá certo? Muito obrigado, que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Nós temos a participação do nosso irmão Marcos Pereira. Boa noite, axé. Axé, meu irmão. Sou caminhoneiro e por falta de tempo sempre estar entendendo, mas mas nossa umbanda a respeito de animal, aves, como meu caboclo águia branca. Me explica esses mistérios. E falante 13. Pois é, meu irmão, eu não entendi muito bem a sua pergunta aqui. A respeito de animal, aves, como o meu caboclo águia branca. Então, irmão, assim, pelo que eu entendi aqui, né, superficialmente aqui pela sua mensagem, você está querendo saber o que significa a nomenclatura águia branca, né? Então, assim, pelo nosso entendimento, o caboclo águia branca, ele traz dentro da sua nomenclatura, dos seus mistérios, né? Justamente o que a gente comentou sobre o seu pena verde, né? Então ele traz um pedaço de um animal, né? Existe o nome de um animal na nomenclatura que compõe a totalidade da identificação desse caboclo. Então, partindo desse princípio, nós temos também que o caboclo, esse caboclo águia branca, ele possui a energia densa, né, do animal, seja ele ave, seja
o animal que for, ele possui esse mistério de trabalhar com energias densas, né? E o branco tem a representatividade no mistério de Pai Oxalá. Então, o que nós entendemos desse caboclo? Que ele trabalha com energias densas voltadas para o mistério, para a falange de Pai Oxalá. Então, ele traz a possibilidade de atuar na questão fé, sabedoria, paciência, neutralidade da pessoa, que mais? Fé, enfim, nesses 4 itens, né, 4, 5 itens, que são os primordiais aí, com a irradiação de Oxalá, e esse caboclo tem a possibilidade de trabalhar justamente, por exemplo, se você estiver com a sua fé abalada, né? Seja para o positivo, seja para o negativo. Abalada no positivo, que a gente entende é o fanatismo, e no negativo seria a falta efetivamente de fé, a descrença em tudo, né? Em Deus, na espiritualidade, nos sagrados orixás. Então você está refém de uma situação de fé criada pela sua cabeça, né? Seja ela positiva ou negativa, ela se torna densa. Então, o caboclo, né, propriamente dito, que traz consigo esse nome branco, ele remete-se a trabalhar na falange, né, de Pai Oxalá. Tá certo, meu irmão? Se não foi essa a sua pergunta, por favor, interaja com a gente aqui pelo Facebook, porque a sua mensagem truncou aqui, eu não entendi ela no contexto geral, tá certo? Agradeço pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Bom, a Miriam agradece aqui pela resposta sobre a questão das guias. Muito axé, minha irmã, que Oxalá ilumine aí sempre os seus caminhos. Vamos para mais uma pergunta, deixa eu olhar aqui no nosso e-mail. Olá, Pai Marco, tudo bem? Me chamo Washington Dias. Minha dúvida é a seguinte: eu tenho 6 anos de santo e Jurema, feito no Candomblé. Como me mudei de estado, aonde eu moro atualmente só tem terreiros de Umbanda. Caso eu resolva sair da casa que eu sou e entrar nesta casa de Umbanda, eu terei que ser um novo iniciante. Obrigado e Motumbá. Motumbá axé, meu irmão. Muito obrigado aí pela sua participação, pela sua pergunta, e que Oxalá ilumine aí os seus caminhos. Bem, meu irmão, assim, ó, eu vou responder para você. Umbanda é diferente de Jurema e diferente de Candomblé. Então, se você me fala aqui que você tem 6 anos de santo, né? Você está próximo aí a tomar o seu DK, com a sua obrigação de 7 anos, possivelmente aí, né, você vem do Candomblé, enfim. Na realidade, para você adentrar a Umbanda, alguns fundamentos que você traz consigo do Candomblé, você não tem a necessidade, né? Ou até mesmo existe uma diferenciação de fundamentos entre Umbanda, Candomblé e a própria Jurema, né? Nós temos aí um conhecimento também um pouco do culto a Jurema, enfim. Então, entre Jurema e Candomblé já existe uma diferença. E com relação à Umbanda, também existem essas diferenças. Entende, meu irmão? Então, eu sugiro para você que você, quando for visitar os terreiros de Umbanda aí na sua cidade, você converse com o dirigente, ou a dirigente, com o sacerdote, enfim, explique o seu caso, mas possivelmente você vai ter que ter aí, você vai ser um novo iniciante, entende? Porque até mesmo a doutrina umbandista com as entidades, ela é diferenciada, né? Seja com
com a Jurema, seja com o Candomblé. Até mesmo se você falar, puxa, mas eu recebo uma entidade que se identifica como Zé Pilintra, será que eu não posso trabalhar com o Zé Pilintra, com o mesmo Zé Pilintra na linha de Umbanda? Eu vou falar para você, não, é diferenciado, né? O culto de Jurema entende Zé Pilintra como um mestre, né? Um mestre juremeiro, enfim. Na Umbanda, ele é entendido, Zé Pilintra, apesar, né, de algumas casas entenderem também ele como mestre, mas nós entendemos ele como linha de trabalho, né? Zé Pilintra, dentro da Umbanda, é uma linha de trabalho como outra qualquer. E assim, o outra qualquer não de forma pejorativa que eu estou falando. Entende, meu irmão? Então, aconselho você a conversar com o dirigente da casa espiritual, né? E se tiver alguma dúvida, eu fico aí à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, pelo envio da pergunta, e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. Nós temos a participação do nosso irmão Giovanni Correia. Olá, já que você está falando sobre Ogã, qual sua opinião de centros que contratam curimbeiros de outra casa para tocar na gira? É a primeira vez que escuto seu programa, muito interessante. Ô, meu irmão, muito obrigado aí pela sua pergunta. Temos conhecimento aí dessa situação, mas assim, nós entendemos, né, que o curimbeiro hoje, ou o Ogã que seja, ele está muito difícil, né, de ser encontrado. Para você ter uma ideia, na nossa casa espiritual nós temos os 3 atabaques, porém nós só temos um Ogã, e por uma dificuldade de encontrar, né? Seja por questões de região que nós estamos, que para um é longe, ou por uma questão do dia de toque, por uma questão de horário, por uma questão de fundamentos, enfim. É muito difícil, né, nós encontrarmos, aí inclusive estava falando no sábado com outros irmãos, que é muito difícil se encontrar ogãs, e principalmente também de confianças, né, que conhecem o fundamento, enfim, que respeitam a religião. Enfim, então assim, aqueles que têm a possibilidade, né, de se... Como é que eu vou te dizer? De mudar, né? Ou de se colocar à disposição de determinadas casas, mesmo que pagando, eu entendo que assim, ele tem um custo, né, de se deslocar, enfim, eu sou até um certo ponto favorável à situação de cobrança. Agora, o exagero, não, né? Claro, o terreiro visando aí a importância da curimba, né, ou do atabaque, do ogã, do curimbeiro, como quiserem chamar, para que se tenha esse equilíbrio energético, é necessário a curimba, né? E se nós estivermos falando com uma pessoa que esteja aí sendo de boa índole, né, e que realmente mostre a boa intenção, só que por uma questão financeira, né, existe uma dificuldade, seja para uma ajuda de custo, seja para uma passagem de ônibus, seja para colocar combustível no carro, eu sou favorável a isso, tá certo, meu irmão? Agradeço muito aí pela sua participação e que Oxalá ilumine sempre aí os seus caminhos. E se ficou alguma dúvida, nós vamos interagindo aqui pelo Facebook. Muito obrigado e que Oxalá ilumine aí. Muito axé para você. Bom, nós estamos chegando aí ao fim de mais um programa Raízes da Umbanda, dessa edição de terça-feira. Quero lembrá-los que na próxima sexta-feira, na tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, nós teremos gira de atendimento com os senhores pretos velhos e as senhoras pretas velhas, todos os trabalhos caritativos e todas as consultas individuais. Então, se você não conhece o nosso trabalho, fica aí o convite. Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé, bem próximo aí do Shopping Metrô Tatuapé. A entrega das senhas a partir das 20 horas e os nossos trabalhos começam pontualmente às 20h30, não sendo permitido a entrada posteriormente a esse horário. Faço uma observação que na próxima sexta-feira nós teremos
um batismo, né, de uma pessoa que ingressará na corrente mediúnica da casa. Teremos aí um outro irmão de fé adentrando aí a nossa casa espiritual. Então, para aqueles que querem assistirem a esse batismo, nunca viram um batismo na Umbanda, eu deixo meu convite a todos os irmãos e irmãs de fé. As portas estão abertas. Rua Bom Sucesso, 915, no bairro do Tatuapé. Quero também deixar disponível a todos os irmãos e irmãs que se interessam. Nós temos o fundamento de jogo de búzios. Então, se você quiser conhecer o seu orixá de frente, o seu orixá juntó, ancestre, quiser um direcionamento para a sua vida material e espiritual, me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com a fim de obter maiores informações. O nosso jogo de búzio, ele é previamente agendado tanto no seu dia como também no horário, tá certo? Me mande um e-mail, é somente presencial, tá? Então me mande um e-mail no centrodeumbanda@live.com e a leitura é feita na casa de Pai João, na Rua Bom Sucesso, número 915, no bairro do Tatuapé. Quero também deixar disponível aos irmãos e irmãs a parceria do programa Raízes da Umbanda com a loja de comércio de artigos religiosos, a Ateliê dos Orixás, né, que ela fica localizada na Alameda Conde de Porto Alegre, número 1451, no bairro de Santa Maria, em São Caetano do Sul. Então, se você ainda não conhece o pessoal lá, o André, o Milton, o Maurício, não conhece a loja, as instalações, faça uma visita na página, né, no Facebook, que é Ateliê dos Orixás. Lá você vai ver várias imagens de produtos que são comercializados, tanto para a Umbanda como para o Candomblé e também para o esoterismo. Então, se você precisando aí, produtos de primeira qualidade, conversa com o pessoal lá, eles ficam abertos de segunda a sábado, das 9 às 18h30. Fala que você é ouvinte aqui da Rádio Toques de Aruanda, do programa Raízes da Umbanda, e você vai ter toda a atenção que você merece. Lembrando que eles têm o terreiro também, né? São nossos irmãos de fé. Então, precisando aí tirar alguma dúvida de termos mais utilizados, fique à vontade com qualquer um dos três, né? São profundos conhecedores aí da nossa religião. E se você quiser mandar um e-mail para fazer uma cotação, conhecer o preço deles, Ateliê dos Orixás, com 2 S no final, @hotmail.com, tá certo? Quero fazer uma oração, elevando sempre os pensamentos a Deus, aos nossos guias, nossos orixás, a todas as linhas de trabalho, e agradecer nesse momento pela proteção e sustentação e inspiração que nos concederam na data de hoje para a realização de mais um programa. Na vossa força e no vosso axé, pais e mães orixás, as 7 linhas de Umbanda e a todas as linhas de trabalho, eu vos agradeço, muito obrigado e muito obrigado. As perguntas que eu não consegui responder hoje, nós estaremos respondendo amanhã no programa Raízes da Umbanda, que vai ao ar aqui pela Rádio Toques de Aruanda, às 20 horas. Muito obrigado a todos pela audiência, que Oxalá ilumine a todos. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. Salve velhos e crianças.